Então abra comigo aí em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E aí você vai deixar 2 Pedro marcada e vai abrir comigo também em Gênesis, capítulo 6, versículo 12, 14 e 18. E aí a gente vai fazer uma só leitura nessa noite, tá? Vai ser algo bem prático, algo bem rápido. Aliás, nós temos buscado pregar mensagens mais curtas, né? Mais mensagens diretivas, para que o povo possa compreender com mais rapidez, né? E com mais efetividade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler Gênesis para a gente poder continuar, para a gente entender a história. Talvez você que está aí não conheça perfeitamente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E Gênesis, capítulo 6, versículo 12. E aí a gente vai pular uns versículos, né? Vão ser 12, 14 e 18. Vamos pular alguns versículos, porque não vai haver necessidade de fazermos uma leitura muito longa, tá? E aí nós vamos perceber dentro desses textos como foi a vida de Noé, né? Um homem temente, um homem onde Deus viu graça nele. E como foi a trajetória de Noé? Porque nós conhecemos o Noé que faz a arca, né? Para que o dilúvio viesse e levasse Noé com a família. Mas a gente não conheceu um Noé que fez a obra de Deus, que fez o trabalho, que deu duro, para que ele e a família pudessem receber o galardão da salvação. E nós vamos falar diretamente a respeito da salvação. A salvação é algo que precisa ser construída em nossas vidas todos os dias. Você consegue compreender isso? Então o tema da mensagem nessa noite é obedeça e constrói, porque tem tudo a ver naquilo que nós vamos falar. Existem pessoas que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. É um erro teológico. Existem pessoas que têm achando que somente o batismo ou somente a caminhada e aí essa história de Noé, a gente pegando ela por um outro lado, por um outro quadrado, a gente começa a compreender. Claro que a gente sabe que toda a história foi uma história de salvação para a família de Noé. Só que a gente nós nunca percebemos que a história é muito... Você consegue crer nisso? Você consegue compreender que Deus, ele chamou Noé uma história de salvação? E é isso que nós vamos compreender nessa noite. Em obedecer a palavra e construir. Construir aquilo que Deus está nos orientando, está nos ordenando a fazer essa construção. Obedecer somente não vai adiantar. Porque muitas das vezes nós queremos somente obedecer, e a obedecer nos leva à omissão. Não é verdade? Sabe quando você recebe a ordem do teu patrão, e aí você baixa a cabeça para tudo que ele fala, tá bom? Não que com Deus pudesse ser diferente. Mas aí o teu patrão fala assim com você: olha, eu preciso que você dê um jeito nesse teclado, porque essa tecla está solta. Mas aí existe mais algumas coisas que precisam ser feitas para que o teclado melhore o seu desempenho musical.
E aí você só consegue obedecer e não consegue construir nada além daquilo que foi pedido. Então a gente começou a compreender que construir só não vai fazer a diferença. Perdão, obedecer só não vai fazer a diferença. Nós precisamos obedecer e também começar a construir. Porque no momento que Noé ele começa a fazer a arca por obediência, ao mesmo tempo Deus estava ensinando ele a construir um futuro, a construir uma vida, a construir a eternidade, uma vida eterna, passos para a vida eterna. Então 2 Pedro fala assim: se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé. Olha aqui que Pedro fala, em 2 Pedro fala de Deus, que ele não poupou o tempo de Noé, mas ele separou Noé, ele preservou Noé. E aí a palavra de Deus diz que Deus achou graças aos olhos de Noé. E aí fala assim: pregador da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, o castigo dos ímpios. Só que muitas das vezes, irmãos, o castigo ele vem para certas pessoas, mas aí por você, por você não estar agindo como Deus te pediu, como Deus quis que você agisse, pelo fato da sua desobediência, não gera somente o castigo na vida dos ímpios. É mais ou menos como a chuva. A chuva, quando cai, ela não cai somente para alguns, ela cai para todas. E quando ela precisa inundar uma área, ela vai inundar uma área onde praticamente todas as pessoas precisam passar. E aí Gênesis capítulo 6, versículo 12, 14, 18 fala assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante a mim. Ou seja, a gente precisa compreender que Deus ele tem limites. E chegou o tempo de nós compreendermos, que Deus tem um limite, Ele tem uma paciência, mas que a paciência e que o limite de Deus, ela também se esgota, ou elas se esgotam. Então Deus estava assim, no limite dele, ao ponto de dizer que havia se arrependido de ter criado o mundo, de ter criado o homem, o ser humano. É claro que essa palavra arrepender, na tradução não é bem arrepender, não é que Deus se arrependeu, mas é que Deus se entristeceu. E aí ele fala assim: faze para mim, para ti, uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimento na água, revestirás de betume por dentro e por fora. Mas aí, Deus, o nível de estresse do pai já estava para transbordar. Ele chama Noé e diz para Noé: faz uma arca, porque eu não suporto mais essa geração. Eu não suporto mais esse povo que se corrompe. Então faz um favor, Noé. Faz uma arca para que pelo menos aqueles que nunca te deram ouvidos, para que pelo menos eu possa salvar você e a sua família. Começa a construir algo para o futuro na sua vida, Noé. Algo que vai te levar
a salvação. E aí ele fala assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos seus filhos. E aí a gente começa a se aprofundar na passagem, na mensagem. E aí a gente começa a compreender e começa a imaginar o seguinte, cara. Eu fico imaginando aquela galera, eu fico imaginando aquele pessoal ouvindo Noé pregar o tempo todo. E Noé falando assim: gente, vamos parar, cara, porque eu tenho recebido, obrigado, da parte de Deus, que Deus vai acabar com tudo. Deus vai enviar a chuva. E Deus vai enviar uma chuva tão forte que nós vamos viver uma inundação onde vai acabar tudo por 40 dias, por 40 noites. Nós vamos viver um dilúvio. Você consegue compreender? E aí eu começo a entrar na história, eu começo a perceber que aquela galera deveria cochichar e falar assim: Noé, tu deve ter fumado um. O que você tomou hoje, Noé? Porque isso não é normal. Tu tá de brincadeira comigo, cara. Já viu há quanto tempo que não chove? Para você vir com essa história melada, essa história de fumante, de drogado, que Deus vai enviar. Que isso, Noé? Vamos curtir a vida. Então você imagina, meu irmão, minha irmã, a luta que foi para Noé, ouvindo pessoas chamando ele de louco, de lunático, de drogado, não sei. Fica imaginando, e Noé, a palavra diz que Noé pregou 120 anos. Foi o tempo que ele trabalhou na terra para Deus, pregando o evangelho, ensinando, mostrando o caminho. E o povo cada vez mais se corrompendo, cada vez mais se corrompendo, cada vez mais fugindo dos padrões espirituais e morais das leis de Deus. E quando a gente começa a imaginar tudo isso, a gente começa a ver o que está nos dias de Noé. Estamos vivendo uma quarentena, meu irmão. E Noé precisou viver uma quarentena. Não foi muito diferente do que Noé viveu. Alguns ainda têm a oportunidade de entrar na arca, de construir a arca. E aí quando você começa a construir, você só não constrói para a sua vida, mas você constrói para a tua família. E você precisa compreender que Deus manda Noé construir uma arca, mas ele salva toda a família, mas a responsabilidade era de Noé. Isso significa que a responsabilidade pela tua casa é sua. Isso significa que é você que tem que meter a mão e começar a construir, a obedecer e começar a mudar a sua vida. Para que os seus filhos, para que a sua esposa, para que o seu esposo, para que pessoas que estão ao seu redor olhem para você de uma maneira diferente, ainda que te chamem de louco, ainda que te chamem de lunático, ainda que te chamem de maluco, não importa, mas construa algo para a sua vida e para a vida da sua família, algo que vai te levar e vai levar junto a sua família até o reino de Deus. E aí eu começo a compreender dentro dessa passagem que a gente costuma emprestar muito os ouvidos. A gente costuma muito ouvir a voz do mundo. E aí eu comecei a entender que Noé começou a ouvir a voz do mundo. Pessoas há 120 anos falando na cabeça de Noé, e Noé pregando a palavra: vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, e todo mundo chamando ele de fumado, de drogado, de maluco, de louco. E aí eu começo a compreender dentro dessa história de Noé, é que quando você se fecha para o mundo, você só consegue ouvir uma voz, que é a voz de Deus. Aleluia!
Noé não deu importância para o que estava ouvindo. E aí ele fechou as portas do mundo na vida dele. Ele começou a fechar as vozes que não iriam levar ele a lugar nenhum. As vozes que estavam ali martelando na cabeça dele o tempo todo. E aí nós começamos a compreender que a arca não foi realmente feita para todos. A arca foi feita para aqueles que têm um coração sincero diante da presença do Pai. Aleluia. Talvez você seja o maior pecador que esteja aqui. Talvez você seja o maior pecador do planeta. E aí o homem te condena. E aí o homem olha para você e fala: você não vai conseguir. Você não tem possibilidades. Mas sabe o que eu começo a compreender? O que eu começo a entender? Que Deus não está olhando para os seus erros somente, mas Ele está olhando para aquilo que está dentro do teu coração. Você pode errar, você pode pecar, você pode cair, mas se você tiver um coração aceito por Deus, se você tiver um coração sincero, Deus Ele vai te aceitar. Aleluia. A gente começa a olhar para aquele camarada, aquela moça, aquele homem que é todo esquisito, que é todo estranho, e fala assim: meu irmão, esse camarada ele não vai conseguir. Mas mal sabe ele, com a tua esquisitice, com a tua estranheza, com todo o seu estilo de vida, você está construindo algo que vai levar você para o reino de Deus, para a vida eterna, para um lugar que mana leite e mel. Glória a Deus. Isso aí está totalmente separado das religiões, da religiosidade, das palavras que nós recebemos a cada dia. Nossa, como é que ele consegue fazer isso sendo crente? Eu não faço isso. Você pode até fazer algo que não agrade o homem, mas o importante é que o teu coração venha agradar o coração de Deus. Aleluia. E nessa arca, aleluia, a gente vai aguardar um minutinho, porque vai encerrar, nós já voltamos. Tá? Nós já voltamos já. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É bom que eu beba um pouquinho d'água. Pode beber, já saiu. Você quer na Glória a Deus. Irmãos, você precisa entender oh, aleluia. A gente para um pouquinho assim, Deus começa a ministrar, né? Algo assim de realmente de louco, né? Por isso que aquele povo não entendia, não é? Que a gente para um minutinho, Deus começa a falar assim grandemente. E a gente começa a entender que Deus está disposto a aceitar o seu coração. Deus está disposto a te aceitar como tu é. Pastor, estão me chamando de louco. Estão me chamando de maluco. Só porque eu decidi viver uma vida diferente. Só porque eu decidi a não ouvir as vozes, mas somente parar para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, se desligar de tudo isso que nos aprisionam. Gente, eu não estou aqui para falar, vou levar esse assunto, mas não estou aqui para falar de profetas. Mas se você não consegue ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque você dá muita ênfase à voz de profetas, de homens. É muito bom a gente ouvir, né? Ir num lugar e o cara se levantar e falar da tua vida. Nossa, como é bom, como aquilo nos fortalece. Mas isso não vai ser o principal se você não consegue ouvir a verdadeira voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer tratar contigo no secreto. Aleluia.
Deus não precisou de uma grande plateia para falar com Noé. Ele não precisou usar a esposa de Noé, os filhos de Noé, as noras de Noé. Ele não precisou usar o vizinho da direita nem da esquerda. Ele simplesmente precisou de um tempo com Noé para poder falar: olha, o meu povo se corrompeu, eu perdi a paciência, agora constrói. É a única coisa que eu quero, constrói, porque eu vou salvar a você e a tua família. Aleluia! Glória a Deus. Você precisa de uma vez por todas sair de onde se encontra e começar a construir um futuro glorioso na presença de Deus. Aleluia! Nós precisamos de uma vez por todas aprender a baixar o volume do mundo. Verdade. Abaixe o volume do mundo na sua vida. Eu não estou aqui pregando, não estou discipulando. Eu estou falando para você diminuir o volume do mundo na sua vida, porque quanto mais você diminui o volume do mundo, mais você consegue ouvir a voz do teu Pai. Aleluia! Aleluia! Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus fala com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu amigo, com o meu irmão, com o meu vizinho, mas Ele não fala comigo. Começa a diminuir a voz do mundo. Às vezes eu falo aqui, parece brincadeira, mas eu gostaria de ter vivido esse tempo desses caras, desses mártires, né? Desses heróis da fé. Estou dizendo aqui que eu estaria pulando naquele momento dentro da arca. Mas já que eles deixaram essa mensagem para nós, sabe o que nós precisamos fazer? Começar a construir rápido e correr para dentro dessa arca, porque a tempestade vai vir, mas ela vai passar. Amém. E aí quando ela passar, sabe o que vai acontecer? O sol vai brilhar diante de você. E aí nós veremos calmaria em nossas vidas. Mas eu gostaria de passar um tempo com essa galera do passado. Eu gostaria de passar esses momentos incríveis que esse pessoal passou. Eu já fico assim aqui, imaginando, eu com aquelas roupas, com aquela barba até o joelho, se é que eles tinham barba, com aqueles cabelos longos, caminhando, ouvindo Deus, vendo Deus fazer esses milagres. A aliança que Deus estendeu com Noé, que Deus fez com Noé, ela se estende até os dias de hoje. E Deus tem uma aliança de salvação para a sua casa. Ainda que te chamem de louco, não dê importância. Aleluia. Construa a sua salvação. Aleluia. Aleluia. Ei, não importa quanto tempo leva, tem que levar o tempo necessário da volta de Cristo. Não importa se o teu tempo será o tempo que Noé levou. Não importa se será em menos tempo, em menos dias, em mais dias. Só construa. E aí eu comecei a compreender que ou você muda tudo, ou tudo vai continuar como está na sua vida. É verdade. Pastor, eu não consigo mais. É porque você não decidiu mudar tudo na sua vida. É, Jesus. Obedecer somente não vai mudar a sua vida. Você precisa obedecer e construir. E Deus, Ele chama o teu povo. Essa quarentena não foi por um acaso. Ele chama a você a construir, a buscar a sua voz.
Ele te chama nessa noite, Ele me chama a perseguir a voz de Deus. E aí, perseguir a voz de Deus é perseguir com paciência, é não se precipitar e abrir a janela da arca antes do tempo, e nem parar a sua construção. Não abandone a construção, não deixe a sua construção pela metade. Se você chegou até aqui, você pode ir mais longe. Aleluia. Mais longe. Amém. E pode ir mais longe ainda. Até que a arca esteja em toda completa na sua vida. E aí, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar assim: você chegou até aqui, você precisou me buscar, você precisou de sacrifício. Agora você vai ter, sabe o que? A minha recompensa. Entre na arca, mas não entre sozinho. Entre você, entre você, entre você, entre a sua família. Oh, aleluia! Você pode isso. Você pode. Deus fez uma aliança com você. Aleluia! Se você chegou até aqui, não é momento de abandonar. Existe uma aliança, existe um selo, existe uma marca que está no teu corpo. E essa marca, e essa aliança não são as vozes, não são as palavras negativas que vão apagar o que Deus colocou. Aleluia! Oh! Não é tempo de parar, não. Você construiu, você começou a construir há quantos anos? Há 5 anos, há 1 ano. Você ainda nem pegou no martelo, só pegou no preguinho para começar a construir. Você está construindo há tanto tempo e você não vê mudança, não se preocupe. Porque você está no meio da tempestade, mas ela vai acalmar, ela vai passar, ela vai chegar o tempo do fim. Glória a Deus. Não pare. A sua construção não permita parar no meio do caminho. Levanta de onde você está, proclame a verdade, fale a verdade, doa quem doer. Sabe por quê? Porque Deus está muito animado com você. Deus tem expectativa na tua vida. Deus está animado demais por você. Você não tem ideia como Ele está animado com tudo, com toda a sua vida, está animado contigo. E Deus criou no seu coração uma expectativa muito grande sobre você. E sabe qual é a expectativa dele? Sabe o que ele manda nos dizer nessa noite? Você pode, você pode, você consegue, você consegue, você consegue. Construa, 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 construa. Oh, aleluia! É para ti, Senhor! É para ti, meu Pai! Essa tempestade ela vai passar. E aí o sol vai voltar a brilhar. E aí você vai olhar pela janela e vai falar: passou tudo, Senhor. Mas até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor não somente me salvou. Existe uma promessa de salvação em nossas vidas. Essa promessa ela parte do tempo de Noé, gente. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você e a tua casa serve a Deus, a herança de Deus virá sobre você. A salvação virá sobre você. Eu quero te chamar nessa noite, nós queremos a te chamar a reconstruir uma nova história. Você não pode sair desse lugar nessa noite. Você que está nos ouvindo do outro lado também não pode desligar esse celular. É verdade. Porque a partir de hoje o Senhor te chama a construir uma nova história na sua vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.